Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieira aqui, canal Ciência e Meio Ambiente, muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Foi divulgado recentemente, eu já estou para gravar esse material há bastante tempo, mas as circunstâncias não estavam permitindo, né? Mas assim, é mais uma coisa assustadora, né? E foi divulgado esse estudo colocando que o verão de 2023 foi o mais quente do hemisfério norte. Os dados me chamaram bastante atenção porque os dados, vocês vão ver isso, eles se utilizaram da paleoclimatologia, né? Ou melhor, da dendroclimatologia, que quem já acompanha o canal deve estar se recordando que isso já foi utilizado em um dos ARs, né, dos relatórios chaves lá do IPCC da ONU, com o envolvimento do Michael Mann, Phil Jones, né, aquilo tudo que vocês já conhecem, mas eu fiz um resuminho para quem está chegando agora conseguir compreender o que está por detrás disso. Não estou eu dizendo aqui que os dados foram, vamos dizer assim, tão adulterados ou manipulados igual que foi na década de 90, que saiu até no Jornal Nacional o escândalo. O que eu estou querendo dizer e o que vai ser apresentado aqui é justamente que esses dados de anéis de árvores, eles não englobam somente as temperaturas, tá? E que retratar somente 2.000 anos é muito pouco, já começa por aí. E mesmo que fosse em 2.000 anos, infelizmente, a autora ali, os colaboradores, se esqueceram de alguns detalhes que vão ser apresentados nesse exato momento. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a captura de tela. Opa, peraí, deu algum erro aqui. Agora sim. Vamos lá. Então, essa é a matéria da CNN. O assunto realmente é complexo, né? Isso saiu em vários locais, em vários portais, né? Verão de 2023 foi o mais quente em 2.000 anos no hemisfério norte, diz estudo, né? As temperaturas globais foram 2,2 graus Celsius acima da média registrada ao longo dos anos 1 a 1890. Guarde essa data, esses anos, porque aqui vai entrar o período quente medieval. É muito estranho porque, bom, vocês vão ver mais à frente, né, que o período quente medieval, em várias localidades, incluindo o hemisfério norte, ultrapassamos essa marca aqui de 2,2 graus Celsius. Tá? Isso lembra bastante um evento que eu publiquei isso na minha monografia da pós-graduação, que se chama o taco de hóquei, né? Está demorando a carregar um pouquinho, mas ele vai abrir. O que aconteceu aí, né? Esse gráfico, justamente, né, ele tem quase... Estou pegando aqui os dados da monografia, porque senão vai dar uma sobreposição de tela, né? Monografia que foi publicada através do Instituto A Vez do Mestre e da Universidade Cândido Mendes, quando eu fiz a pós-graduação em Gestão Ambiental. Então esse gráfico, ele lembra muito o gráfico em taco de hóquei, que foi publicado no relatório do IPCC. Então, quase 25 anos depois, né, eles proclamam novamente uma coisa parecida, uma coisa similar. Por quê? Quando a gente trabalha com anéis de árvores, para vocês entenderem, fez o corte lá, né?
Aí fala assim, professor, o que é um anel de árvore? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para elucidar quem não está acostumado. Tem, eu posso me utilizar, por exemplo, de uma coisa até que está um pouco escassa. Imagina esse CD aqui, ó, né? Estão vendo? Né? O CD, todo mundo conhece um CD, né? E quando você faz aquela gravação, né, o gravador, né, não sei se alguém tá lembrado, ele fica com aqueles risquinhos, né? Se você virar ele contra a luz, ele tem vários risquinhos. Imagina cada risquinho daquele, cada volta completa, sendo um anel de árvore. O que acontece na dendroclimatologia, né? O que acontece é o seguinte: quando um anel daquele ele está incompleto, você joga aquilo no computador e o computador preenche aquilo com dados, tá? E muitos desses dados foi o que ocorreu lá no relatório, o primeiro, um dos primeiros relatórios, vamos dizer assim, do IPCC. A gente tinha dados, né, que demonstravam um declínio nas temperaturas. Esses dados foram apagados. Das 212 séries, né, parece que 20 foram apagadas. Foi isso, 20 foram apagadas. Nós tínhamos um arquivo na época, vocês vão entender por que eu estou relembrando isso para vocês. Nós tínhamos um arquivo denominado Back to 1400 Censored, ou seja, voltando ao ano 1400 censurado. Por quê? Né? Porque depois, dois matemáticos, o McCrary e o McTreaty, eles descobriram, né, tiveram que ir à justiça, o Diabo 4, bom, a história é longa. Mas eles tiveram acesso, e com esse acesso, eles descobriram que, por causa dessas dados truncados e etc., se chegava a um gráfico em formato de taco de oca. E o gráfico corrigido demonstrava as temperaturas do século XV superiores às de agora, né? Então, vamos seguir aqui. Ele está travando um pouquinho, mas já vai abrir, né? Então, o que aconteceu, né? Aí está o gráfico, né? Aqui o gráfico taco de oca, né, demonstrando que vinha com a queda das temperaturas, e depois em 98, bum, né, aquilo tudo. É interessante que do lado esquerdo, o gráfico do IPCC, em 1990, demonstrava os períodos quentes e frios. E do lado direito, o gráfico tendencioso, publicado em 95, abolindo os registros das medições de temperatura e carbono em épocas geológicas passadas. Está publicado em vários livros, por exemplo, do Alexander, né, na página 54 de 2010, Aquecimento Global, Alarme Falso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, ó, né? Bom, deixar um pouco mais para frente para falar o que eu quero. Então aqui, ó, por exemplo, estações não foram utilizadas. Por exemplo, a estação 6 não entrou na confecção no gráfico do taco de oca de Michael Mann, né? A parte do Phil Jones também, né? O envolvimento. As anomalias de temperaturas de 1400 a 1980 no hemisfério norte, de acordo com Michael Mann, e abaixo o mesmo gráfico com os dados corrigidos. Então vocês podem notar que, não é? Olha só, né, nos artigos, por isso que eu digo, do McTreaty e bom, pronúncia esquisita, né? Eu vou chamar de McIntyre e McTreaty, 2003, já que foi utilizado no meu trabalho. Então vamos lá, o gráfico acima com a manipulação e o gráfico acima sem. Então vocês notem que entre 1400 e 1500 as temperaturas foram superiores às, por exemplo, após 1900 aqui, né? O que ele faz? Ele vamos dizer assim, ele massageia esses dados, né? Tortura esses dados, e vocês notem claramente a diferença daqui para aqui. Vai falar, professor, por que você está apresentando isso, né? Calma que vocês vão entender.
Vamos lá. Aqui é justamente o escândalo, né? Quando gerou esse gráfico em taco de hockey, que é semelhante, vocês já vão acompanhar e vão entender o porquê. Manipulação e destruição de dados, interferência nos processos de revisão, feitas pelas próprias comissões do IPCC, da ONU, visando impedir que artigos revelando posições contrárias fossem publicados, conspiração de modelos computacionais para elevar as temperaturas. Eu não sei se o vídeo vai abrir, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que não abriu. Ele não abriu. Aqui, né? Esqueci de copiar o arquivo. Mas aqui, justamente, no Jornal Nacional, sai a matéria do Phil Jones, né? Justamente do escândalo do Climate Gate. Na época, o Rajendra Pachauri, né? Que tivemos outras acusações também, né? Ele era lá o bambambam do IPCC, para vocês entenderem. Mas, enfim, aqui o caso não é esse. O caso é justamente dessa manipulação de dados. Agora sim, o gráfico que eu queria chegar. Notem que esse gráfico aqui, agora não está voltando, colabora aí, que esse gráfico ali, ele é semelhante a esse aqui, ó, né? É muito esquisito. Ah, professor, você está falando que a coisa se repetiu? Não, não é isso. Mas aqui, colocar, né, que a história se repetiu ou não, fica até a pergunta, por quê? Aqui fala, né, quando você interpreta aqui, né, que vem do ano 1 ao ano 1850, que justamente 1850, né, é o chamado período pré-industrial, e justamente, sabidamente, mais ou menos quando a gente sai da mini era glacial e começa uma era de aquecimento. Já cabe ressaltar aqui, apesar de não estar na apresentação, que nós tivemos novamente, ressaltar aqui, né, a erupção do Tonga Rapai e um El Niño de forte intensidade. Além, óbvio, dos efeitos de ilha urbana de calor e de termômetros que são instalados em localidades extremamente estranhas e inapropriadas, seguindo os próprios, não seguindo os próprios requisitos, por exemplo, oficiais dos órgãos dos Estados Unidos. Mas podem chegar e falar que mas foi baseado no estudo de árvores. Tá, mas o que acontece aí? Vamos lá. Vamos entender aí. No gráfico de 98, a temperatura instrumental, né, com uma anomalia para 98 foi mostrada como um ponto. Uma linha horizontal foi então desenhada ao longo do diagrama para mostrar que a temperatura instrumental de 98 excedeu o intervalo de confiança para todas as datas anteriores da reconstrução. Daí o ano mais quente em 1000 anos. Estão lembrados? Quando foi divulgado o taco de hockey, que foi uma histeria realmente, como o ano mais quente em 1000 anos. E detalhe que em 98 nós tivemos o quê? Um super El Niño, né? Depois de 2016, um super El Niño. E agora um El Niño com fortíssima intensidade, que encostou num super El Niño, mas não chegou. Então vocês veem como é similar a coisa. Vamos lá, né? Vamos seguir aqui para... Bom, deixa eu ir aqui, depois eu volto nessa imagem aqui, tá? O que acontece? Aqui o gráfico de 98 e aqui o novo, né? O estudo de Esper et al. 2024 e aqui de Mann, né, o Michael Mann et al. 1999. É muito similar. Muito similar. O que acontece aí? Quando a gente analisa isso daí, é a mesma coisa de 98. À direita, a gente tem a reconstrução de Esper et al. 2024. Foi apenas para 2010. Tá? A estimativa pontual para 2023 excede os intervalos de confiança para todos os anos anteriores. Dá para notar também que cada diagrama mostra supostos intervalos de confiança ao entorno da reconstrução em cinza, claro, médio. Cada diagrama também denota
a estimativa instrumental recente apresentada no título como um ponto destacado. Em cada caso, o ponto instrumental destacado é mais de 10 anos após o fim da reconstrução. Em cada caso, a conclusão é obtida observando que o ponto instrumental é superior a qualquer um dos limites superiores de confiança da reconstrução correspondente. Ou seja, tanto Esper, traduzindo aqui, quanto Michael Mann utilizaram da mesma técnica. Que técnica é essa? Intervalos de confiança. É uma delas. Né? Então, é notório, por exemplo, no Climate Gate de 99, Phil Jones, né, que ele coloca ali, apliquei um truque na série das temperaturas, estão lembrados? Então, justamente esse truque, né, ele corta uma série de dados para essa reconstrução, nessa prática estatística. Mas chama atenção aqui mais uma coisa, né, eu estou aqui com o artigo aberto, né, e vamos voltar. Estão vendo aqui o estudo de Esper et al. 2024. Vamos voltar ao estudo de Esper lá em 2012. Né? Opa! Caramba! Vamos lá. Então, o que é isso aqui? Né? Alguns comentários sobre os intervalos de confiança dos estudos de Esper, né, da autoria, né, da mesma autoria. Quando a gente pega aí, a gente vê que a gente tem muitos problemas, tanto com esses intervalos de confiança associados, por causa dessa depositar essa alta confiança nos anéis de árvores. Os anéis de árvores transpassam uma confiança? Transpassam. Eu não estou dizendo isso, nem estou negando. Porém, a gente tem que ter um certo cuidado, como eu falei. Né? Parte desses dados, eles são preenchidos por modelagem. Notem no que o próprio, né? a própria autoria, né? De mesma autoria, o artigo de 2012, que trata também dos anéis de árvores, eles falam. Vamos lá. Esper 2012 observa que a insolação de verão a 50 graus norte diminuiu em mais de 35 a parte aqui de watts por metro quadrado. Então, desde o início do Holoceno, parará, muito mais do que o forçamento de 1,5, associado com o aumento de CO2 desde os tempos pré-industriais. O que quer dizer com isso aqui? Né? O que quer dizer? Ora, quer dizer que foi identificado mudanças nas linhas das árvores ao norte de Yamal, verde, e mudanças na altitude de equilíbrio de uma pequena calota polar na Noruega, azul, como dois indicadores que responderam a mudanças em grande escala, em escala milenar, na insolação e nas temperaturas de verão e altas latitudes. Então, o que quer dizer isso daqui? Eu traduzo para vocês que está no artigo aqui. Né? Foi observado nesse estudo de 2012 com os anéis que as cronologias dos anéis de árvores em preto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, em pretinho aqui. Então, vamos lá, observaram que as cronologias dos anéis das árvores falharam tristemente em registrar grandes mudanças em escala milenar na insolação. Ou seja, falharam na insolação e temperatura de verão em altas latitudes do hemisfério norte, mostrando o seguinte diagrama que vocês estão vendo, que é o gráfico, né? Essas tendências aí. Então, Esper 2012 observou que essa insolação, né, tinha justamente apresentava essas grandes variações, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega aí? Né? Quer a comparação de um ponto de temperatura observado com o envelope de confiança de uma reconstrução para tirar conclusões sobre o ano mais quente em 1000 anos tenha sido precisamente o que Mann ou Jones definiram como truque da natureza, né, daquela parte toda, pode ser razoavelmente descrita como um truque matemático. Né?
Então, justamente é isso daí. Então, como advertência, os leitores devem observar que a questão de saber que os anéis de árvores antigos ou não mostram que 2023 ou 1998 foi o verão mais quente em 1000 ou 2000 anos, é uma questão muito problemática. Muito problemática. Por quê? Porque próprio Esper 2012 coloca, dado o fracasso das cronologias dos anéis das árvores em refletir as principais mudanças em escala milenar na insolação e temperatura do verão, que possível confiança pode ser atribuída aos intervalos de pseudoconfiança associados às cronologias dos anéis das árvores de 2000 anos em Esper et al. 2024 ou qualquer outra cronologia de anéis de árvores. O que quer dizer isso? Essa cronologia ela apresenta falhas, né? E outro absurdo nisso tudo, né, é colocar, vamos voltar aqui, né, do ano 1 ao ano, vamos lá, ao ano 1850. Né? Por quê? Porque nós passamos pelo período quente medieval. Por exemplo, nós temos estudos da parte da Groenlândia demonstrando, né, que, por exemplo, no centro da Groenlândia era aproximadamente 1 grau Celsius mais quente do que o atual no ano 1000 depois de Cristo. E até 0,6 mais frio do que o atual entre 1500 e 1900. Estudos também revelaram a parte aqui do Holoceno, né? Mas enfim, demonstrando, né, que no período quente medieval 1 grau. Ah, professor, mas ali fala 2,2. Vamos lá. Se esqueceu também de citar, por volta de 1540, no estudo publicado, né, as temperaturas na Europa com uma fortíssima onda de calor, né, que excederam, inclusive, recordes atuais. É isso que eu digo. Isso não entrou nos dados. Por quê? Porque os anéis de árvores tem que se tomar cuidado, né? Novamente falando aqui, não estou negando, é um excelente trabalho, né? É um excelente conteúdo que está contido na dendroclimatologia, mas ele tem que ser utilizado com uma base sólida. Tanto é que em 2012 os próprios autores confirmam ali, né, as falhas apresentadas. E agora não, né? O que aconteceu agora é estranho. Por exemplo, a Rússia Oriental era 1 grau Celsius e meio mais quente do que o presente durante o período quente medieval. Né? Quando a gente pega também a reconstrução da temperatura de um lago na China central, né, intervalos no período quente romano, com temperatura 2,89 superior à média, né, para 1970 a 2000. Né? E durante o período quente medieval, nos anos 864, 882, nos anos 965, 994, quando a temperatura era 2,81 graus Celsius, mais alta. Então ficar restrito, né, o erro já começa aí, ficar restrito a 2000 anos é patético, porque além disso, né, é estranho esses dados, né, só estou levantando aqui uma suposição, que nós tivemos eventos bem catalogados, como é um ninho de forte intensidade, um vulcão que colocou megatoneladas de vapor d'água na atmosfera, não tem como negar isso, né, nem a turminha do mofo, para chegar e colocar esses dados aí. Ah, foi o verão mais quente. Puxa, mas vem cá, se com os dados passados a gente tem esses dados, que as temperaturas foram mais altas, e fala do hemisfério norte, né? É só colocar ali a linha e separar hemisfério norte e hemisfério sul. Né? Pelo amor de Deus, os dados estão aí. Mais aqui do nordeste da China, as temperaturas no período quente medieval, né,
de 2 a 6 graus Celsius acima do que é, né? No Holoceno, 10,5. Mais Rússia, 360 quilômetros a noroeste de Moscou, né? Temperatura na época medieval, as temperaturas anuais eram de cerca de 5 graus Celsius, né? Os dados estão aí, não é possível isso, né? A realidade, por exemplo, das ondas de calor é que elas diminuíram nos Estados Unidos, e as mortes também, e até muito mais devido aos combustíveis fósseis. Por quê? Porque são eles que abastecem muitas das termoelétricas, que fornecem o quê? Sistemas de refrigeração. Notem que nesse artigo, né, Science 2017, está tudo muito documentado aqui, né? O que vocês veem aí de 1900 até quase 2020? A gente vê o que? Um aumento nas ondas de calor? Não. Inclusive, esse dado bate com o dado da EPA, que eu vou mostrar mais à frente, já que falaram dos Estados Unidos. Por exemplo, mais de 1911 também trouxe uma onda de calor sem precedentes para o nordeste dos Estados Unidos, quase 10 graus mais quente do que mais de 2019. Por isso que eu digo, tem que se tomar cuidado com a estatística. Tá? Por exemplo, em 22 de maio de 1911, foi 101 graus Fahrenheit. Maine, 100 graus. 102 em Virgínia, Fahrenheit. Isso, por exemplo, quando eu pego esse período de 1911, né, maio de 1911 a maio de 2019, eu vejo o quê? Eu vejo claramente que 1911, no mês de maio, foi pior do que agora. Pior do que 2019, perdão. O que eu estou mostrando com isso? Né? Que dependendo como você trabalha com a estatística e com os dados que você está inserindo, da forma que você está trabalhando, né? Mas tem mais. Aqui são os dados da EPA. Quando vocês aí falaram, né, é estranho porque entre os anos 30 e 40, com a grande onda de calor de 1936, né, os anos 30 nos Estados Unidos até os anos 40, foram anos muito quentes, né? Então as ondas de calor aqui, ó, poucos têm esses dados. Tem esse dado aqui. Esse dado da EPA aqui é uma joia. Quem tem isso daqui salvo é uma joia, né? A EPA é a agência ambiental, né? Então justamente era isso que eu queria apresentar, né? E justamente falar para vocês uma coisa muito marcante que chamou a minha atenção, né? Que está até no artigo aqui do meteorologista Anthony Watts, né? Uma pessoa altamente gabaritada, né? Eu tenho muito prestígio por esse meteorologista. Por quê? Né? Os pesquisadores, olha só o que ele colocou. Os pesquisadores assumiram falsamente que os anéis de árvore são indicadores confiáveis de temperatura, como eu disse. Quando, na verdade, os anéis das árvores podem indicar uma infinidade de condições naturais, é óbvio, né? Não só mudança nas temperaturas. O artigo de Esper, que foi publicado na Nature, a cientista, né? Lembra muito o do Michael Mann, em controvérsia com o gráfico de taco de hóquei, né? Os anéis de árvore e outros proxies. Então o que aconteceu? Esse gráfico, ele sofre, deixa eu voltar aqui, né? Esse gráfico, ele sofre da mesma coisa. Vamos colocar aqui, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Esse gráfico aqui, ele sofre da mesma coisa do Michael Mann, né? Por quê? Ocorre uma supressão
da variabilidade climática ao longo dos 2000 anos, né? Como eu mostrei, a gente sabe por estudos que o período quente romano, de 1 a 250, o período quente medieval, de 950 a 1250, existiram, mas foram apagados do gráfico apresentado ao público. O fato desses eventos climáticos bem conhecidos, documentados cientificamente, terem sido removidos do gráfico, né, isso se trata muito mais, é muito mais provável que se trata de ciência ser usada como propaganda ao invés de ciência como método científico, né? Então, assim, aí vem, né, por exemplo, as ondas de calor de 1757 na Europa também, né, 1540, tudo isso é muito estranho. Outra coisa dos anéis de árvore que cabe na agricultura é a lei de Liebig, né? O que acontece? Que é muito conhecido, né? No crescimento das árvores ano após ano, não são necessariamente indicadores exclusivos de temperatura. O que acontece ali? Muitas das vezes é o chamado, também conhecida como lei do mínimo. É um princípio desenvolvido na ciência agrícola por Karl Sprenzel, 1840, e posteriormente popularizado por Justo von Liebig. Afirma que o crescimento é ditado não pelo total de recursos disponíveis, mas pelo recurso mais escasso, que é o fator limitante, né? Em outras palavras, os fatores de crescimento dos vegetais, de ano para ano, como a luz solar disponível, variada pela cobertura de nuvens, a água disponível da chuva, nutrientes, micro, macro, temperatura do ar local, todos combinados para determinar o crescimento de uma árvore, não apenas a temperatura sozinha, como foi o que se fez, como é demonstrado aí para o público, né? Então, assim, muito estranho, né? Muito estranho. Os autores também confirmam a principal conclusão do trabalho, que é a necessidade de reduções rápidas nas emissões de gases. Quanto mais esperarmos, mais caro será, mais difícil será mitigar, não sei o que, tudo aquilo, né? Então, sinceramente, esta admissão torna o estudo muito mais sobre a defesa do clima do que sobre a defesa científica, né? E a mídia, assim como sempre, cai nessa. É um tipo de prevaricação jornalística que se tornou-se cada vez mais comum nos últimos anos, à medida que aumentaram as subvenções para jornalistas produzirem histórias, historinhas, histerias e terrorismo climático relacionados com o tempo e clima. Os autores do estudo, como eles próprios admitem, estão claramente a fazer um tipo de advocacia ao invés de ciência, porque no estudo de 2012, né, se utilizando da mesma autoria, né, coloca e verifica os problemas desses anéis de árvore. Se estivessem realmente a fazer um trabalho como jornalistas para relatar a verdade, essa história nunca teria sido publicada e nunca teria sido aceita, né? Eu sei que fica longo, mas eu tenho que chegar a explicar pelo menos o mínimo possível para todo mundo entender, né, a gravidade que a gente chegou. A gente chegou nessa gravidade, né? Quando eu coloco o verão de 2023 foi o mais quente, né, no hemisfério norte, né? Aí coloca do ano 1 ao ano 1850, né? Se esquece, inclusive, de voltar para períodos antes desse, né? Por exemplo, se ela pega o Holoceno ali, babau, pelo amor de Deus. Mas basta ficar do ano 1 ao ano 1850, você passa por períodos muito bem registrados na história que foram mais quentes do que agora. E se foram mais quentes do que agora, me perdoe, não é possível que através dessa revisão bibliográfica, né, e pelo princípio da similaridade na climatologia, né, os autores cheguem a essa conclusão, né, que agora foi um verão muito mais quente do que o passado, sem levar em conta essas bibliografias, sem levar em conta a erupção do vulcão Tongarunga Rapai, sem levar em conta o efeito das ilhas urbanas de calor e sem levar em conta um El Niño extremamente agressivo. Sinceramente, isso é cair numa pegadinha
pior do que a do Silvio Santos. Um forte abraço, fique na paz, inscreva-se também no Alerta do Tempo, quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição.